Brasil 500. Apoio Banco Itaú. Faltam 652 dias para os 500 anos do Brasil. O último treino em Ozoir-la-Ferrière. A seleção faz gol. E faz gol. E se despede da torcida da cidade. A FIFA inclui 4 brasileiros na seleção dos melhores jogadores do Mundial. Os organizadores da Copa põem à venda pedaços do gramado do estádio da finalíssima. Os nossos adversários fogem da imprensa a 2 dias da final. Violência nos quartéis da Rússia. Sem receber salário, tenentes descarregam a raiva nos soldados. A violência ronda a Irlanda do Norte. Protestantes bombardeiam a proibição de passeatas. Com a queda do IOF, como ficam as dívidas e as prestações? Um barco navega pelo rio Amazonas curando quem nunca foi ao médico. Vigilância sanitária fecha laboratório clandestino. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Clima de despedidas na França. É a seleção brasileira fazendo o último treino em Ozoir-la-Ferrière. William, como é que foi o preparativo para a partida de domingo? Foi muito bom, Fátima. Foi quase perfeito. O Zagallo só não foi dormir completamente tranquilo hoje por causa do Júnior Baiano, que voltou a sentir dores na virilha. Júnior Baiano desarma, dribla, mas os músculos outra vez não resistem ao esforço e ele manca. E várias vezes leva a mão à virilha dolorida. Sai antes do fim e é substituído por Gonçalves. Essas dores musculares começaram no jogo contra a Holanda. O alívio vem das palavras tranquilizadoras do médico da seleção. Nada, vai jogar 100%, não tem problema nenhum. Ronaldinho mais uma vez é poupado do treino com bola. E no ataque titular surge um inesperado Giovani. Ele substitui Edmundo, que nem veio ao campo porque sente dores nas costas. Durante 37 minutos, os titulares conjugam um só verbo, atacar. E na terceira pessoa do plural, eles pressionam, eles marcam. O time se prepara também para as bolas na área. Tudo sob a orientação frenética de um senhor obsessão. Eu confio nessa seleção, nós não podemos deixar ela sair daqui sem nada, até onde nós chegamos. Nós abraçamos a Copa do Mundo. E é o Penta, ninguém vai nos tirar, gente. A comissão técnica determinou que o último treino desta seleção vai ser amanhã no próprio hotel em Lesigny. Na despedida de Ozoir-la-Ferrière, os jogadores foram até a grade. Queriam festejar com a torcida e principalmente agradecer. Cada um puxa um pouquinho e o resultado é o gigantesco entusiasmo de uma torcida que durante quase 2 meses aplaudiu até corrida em volta do campo. E contagiou até quem nunca ouviu falar em Luiz Gonzaga. Foi aqui que o time ganhou o entrosamento de finalista. A gente terminou aqui com um bom astral mesmo. A gente chegou aqui realmente com a cabeça erguida e graças a Deus está saindo também com essa cabeça erguida. O último encontro com a torcida de todos os dias é em ritmo de alegre despedida. A cidade já está na história do futebol brasileiro. Au revoir, Ozoir. O nosso adversário na final se escondeu hoje mais uma vez. E se os torcedores franceses ficam sem informações sobre o time deles, sobre o nosso, eles estão informadíssimos, tanto que já sabem como parar o Brasil. Merci. Gratidão e confiança. Vocês vão ganhar. Obrigado. Oui, faut gagner. Merci. A final com o Brasil despertou a paixão dos franceses pela seleção deles. O técnico Aimé Jacquet colhe os louros de sua façanha e encontra um concorrente em cada esquina. Tem que colar nele, segurar pelo calção, não deixar correr, sobretudo o Ronaldo. Surtout Ronaldo. O sempre atencioso Aimé Jacquet ouve todos os palpites, mas logo vai para o silêncio de Clairefontaine. A França se prepara em segredo para o jogo de domingo. Da entrada da concentração ninguém passa. Do treino secreto de hoje, só uma mudança confirmada. No lugar de Blanc, expulso contra a Croácia, entra o zagueiro Leboeuf.
Todo esse mistério é para que Zagallo não conheça as opções de Aimé Jacquet para resolver um problema que atormenta a França. Os atacantes do time estão há 4 jogos sem fazer gol. Nada incomoda mais a torcida francesa. Estragar a festa por falta de pontaria dos homens de frente. Veja o exemplo do Brasil, quando eles partem para o ataque, ninguém pode segurá-los, diz o torcedor. Mas os franceses não exageram nas exigências. E mesmo estreando nessa história de decidir Copa do Mundo, aprendem rápido as manhas de torcedor. O nosso ataque, eles estavam se guardando, você vai ver, vem tudo de uma vez domingo. 2-1 para nós. Dimanche soir, c'est bon, allez, 2-1. Destino de remédios. Um encontro histórico. Pelé e Platini falam da final da Copa. Copa 98, oferecimento Brahma Guaraná. Novo Passat. Cerveja Kaiser. Raider. E Banco Itaú. De semana gelado nos estados do Centro-Sul. Na madrugada, a temperatura vai cair ainda mais nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Há previsão de geada desde a fronteira com o Uruguai até o Paraná e no sul de Minas. Sábado chuvoso em toda esta faixa escura e no extremo norte. Nas outras áreas faz sol, com chuva passageira no litoral nordestino. A temperatura cai a 0 grau em Curitiba e 8 em São Paulo. A máxima não passa de 18 graus em Porto Alegre e 22 no Rio de Janeiro. Um tirateima entre o rei do futebol e o maior ídolo da França. A repórter Glória Maria acompanhou o encontro de Pelé com Michel Platini, ex-jogador e presidente do comitê organizador da Copa. E o assunto, claro, foi o jogo Brasil e França. Na última Copa do século, o que vai acontecer? Brasil ou França? Quem elimina quem? É evidente que o francês me adora, me deram o título de atleta do século, me deram o título de Leroy Pelé. O francês é como se fosse parte da nossa família, mas agora o coração fala mais alto, né? O Brasil vai ganhar. Je sais que le Brésil m'adore. Platini brinca e diz que sabe que os brasileiros adoram ele, mas que o coração diz que a França vai ganhar. Eu pergunto qual das seleções é melhor tecnicamente. E la technique. Ele diz que o Brasil, mas que na parte física a seleção francesa é melhor. E aí, Pelé? A França realmente veio todo o campeonato jogando ofensivamente, com um preparo físico muito bom e realmente vai ser um jogo difícil. Mas como o Platini falou, na parte técnica de experiência, o Brasil tem grandes jogadores e pode definir a partida. Você vai torcer como organizador ou como um torcedor só? A organização é finie maintenant. A organização acabou, diz ele, e acrescenta que agora só quer saber de torcer, não pelo Brasil, e sim pela França. E lembra maldosamente que até eliminou o Brasil na Copa do México. Platini diz que o Brasil já tem 4 títulos e que agora é a vez da França. Eu digo que nós queremos o Penta. Ele repete em inglês que 4 títulos são mais do que suficientes. Mas é futebol, vamos deixar para o campo, né? Em instantes, a FIFA já prepara a Copa do Mundo de 2002. Protestantes da Irlanda reagem com violência à proibição de passeatas. Tira o sono de qualquer torcedor, mas tem brasileiro que nem dorme, esperando o jogo da seleção. No Japão, a torcida é de madrugada. Apesar dos olhos puxados, todos eles são brasileiros, torcendo pela seleção, ou quase todos. Não entende português, somente japonês. Mesmo do outro lado do mundo, essa turma dos decassegues não perde um jogo do Brasil na Copa. Mas os torcedores têm que encarar um desafio. Os jogos do Brasil começam às 4 da manhã.
O pessoal neste bar aqui no centro de Tóquio não se preocupou nem mesmo com a língua. Ao simples apertar de uma tecla, a narração, que estava em japonês, agora é em português. Chegou Dunga, tomou dele, vem Baiano, faz o toque de lado, faz bem. Graças a um acordo entre a TV Globo e a TV japonesa NHK, os brasileiros podem ver o jogo com narração de Galvão Bueno e comentários de Pelé. Agora ele deu um toque bonito, um toque de atacante, não deu um toque. A boa torcida até encara uma feijoada na madrugada. É a melhor coisa do mundo, bicho. Ver o Brasil ganhar comendo uma feijoadinha com arroz e covinha mineira. Que coisa melhor que isso? Vai passando o tempo, o gol não sai e aumenta o nervosismo. Finalmente o lance esperado, explode o grito de gol. O Mundial da França ainda não terminou, mas Japão e Coreia do Sul já pensam em 2002. A primeira Copa no Oriente vai levar a tecnologia ao encontro das tradições. Bem-vindo à Coreia, ao Japão, a primeira Copa sediada por 2 países. A Copa que abre o terceiro milênio vai ter estádios de alta tecnologia, 10 em cada país. Os da Coreia, todos novos. Projetos que os 2 países prometem cumprir, mesmo com a crise que está goleando a economia deles. Japão e Coreia cruzaram até a França. A Coreia na 5ª Copa, mais uma vez eliminada na primeira fase. O Japão debutou e teve o mesmo destino. A alegria das 2 torcidas por fazer parte da Copa deixa a gente imaginando como vão fazer a Copa. Se os brasileiros foram bem tratados aqui na França, imagina num país onde o fenômeno da paixão pelo futebol deve tudo a pés brasileiros. Só para citar os que estão na seleção: Zico, Dunga, Leonardo, César Sampaio. Domingo, logo depois da decisão, tambores do Japão e da Coreia entram em campo no Stade de France. Malabaristas e artistas que vestem fogos de artifício. A festa que encerra uma Copa abre outra. A que vem depois do Penta, a Copa do Hexa. Daqui a pouco, o último convocado de Zagallo pode ser uma opção decisiva na final. Soldados russos sofrem com a violência dos superiores. Só para lembrar que a Recreio tem todos os modelos de Gol com o melhor preço em 24 vezes sem juros. Olha o replay. Só a Recreio tem todos os modelos de Gol com o melhor preço em 24 vezes sem juros. Recreio. Para comprar carro, não tem outra. No Carrefour, quem vence é sempre o menor preço. Confira. Cerveja Budweiser por 55 centavos. Escuta esta, lançamento do CD de Leandro e Leonardo, Um Sonhador, por apenas R$ 12,90. E domingo tem Carrefour, aproveite! Carrefour, uralá, sempre o menor preço. Termina o primeiro treino para o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. No país dos inventores do futebol, só se fala da decisão da Copa do Mundo. As cores de Brasil e França só não chamaram mais a atenção que o novo cabelo violeta de Villeneuve. Mas o futebol invadiu de vez a Fórmula 1. A final da Copa está na cabeça de todos por aqui. Em número de pilotos, o Brasil na frente da França, 3-2. Rubinho, que hoje foi o 14º, Diniz o 19º e Rossetti o 20º, contra Alesi o 12º e Panis o 17º. Em compensação, os franceses em Silverstone têm um tetra, Alain Prost, que já parou e, como piloto, não vai ser penta nunca. Mas quando o assunto é Fórmula 1, os que são os donos da bola atualmente estão em casa, os ingleses. A inglesa McLaren deixou todos para trás. A comandada pelo escocês Coulter foi a mais rápida. A do finlandês Hakkinen foi a segunda. Vai ser difícil evitar uma goleada da dupla no fim de semana. Mas a Fórmula 1, às vezes, é um cockpit alemão de surpresas.
A Rede Globo transmite o treino decisivo amanhã, às 9 horas da manhã. Zagallo vem preparando mais uma arma para a decisão contra a França. Se a seleção precisar de reforço no meio de campo, entra o gaúcho Emerson. Ele foi trazido para o lugar de Romário. Jogou 2 vezes e ajudou o time na defesa e no ataque. Já pensou ser convocado na última hora para o lugar do grande herói do Tetra? Que tal desembarcar na guerra na véspera da primeira batalha? Depois, quando surge a chance de começar um jogo, é bom ficar no banquinho e ver o time perder? Tudo isso aconteceu com Emerson e ele não se abalou. Entrou em campo e jogou o fino. Oportunidade a gente tem que aproveitar bem, né? Principalmente quando a gente reconhece o valor da oportunidade. O gauchão que não nasceu em berço de ouro. E que foi trazido de Pelotas para o Grêmio pelo chefe da delegação dessa seleção. O doutor Fábio Koff percebeu no garoto de 17 anos... uma forte personalidade, uma vontade muito grande, uma disposição e uma entrega na disputa que chega a sensibilizar a pessoa, porque ele se doa. E já imaginou, depois de ter entrado bem no jogo, roubado bolas, ter dado os passes certos, driblado e chutado, já imaginou ser chamado para cobrar o 3º pênalti? É muito difícil, a gente fica um pouco tenso, né? Primeiro eu fui até a bola rezando, né? Pedindo a Deus que desse tudo certo. E claro, felizmente deu, né? Deu certo, sim. Emerson, que por pouco não conseguiu jogar bola porque tem uma perna quase 3 centímetros mais curta que a outra. Pois é, mas eu acabei acreditando no que ele dizia, que isso facilitava o drible para ele, porque enganava o adversário. É verdade, facilita? Não, eu brinquei, né? Mas realmente eu tenho uma perna mais curta mesmo. Mas isso é de inocência, né? E nunca me atrapalhou em nada. A gente está vendo que não atrapalha. A seguir, a preparação dos jogadores brasileiros para a final. Um hospital que navega pelo Rio Amazonas. Fórmula 1 98, oferecimento Ipiranga. Rainha. Guaraná Antártica. Linguiça Seara. E cerveja Antártica. A força de que o Brasil precisa para enfrentar uma possível maratona contra a França tem nome. É paixão. Paulo Paixão. O responsável pela preparação física da seleção trabalha para que o corpo e a mente dos jogadores estejam no auge da forma nesta final de Copa. Não há mais nada a fazer. A equipe está tinindo, músculos no lugar, fôlego calibrado, pronta para correr 90, 120 minutos atrás do penta. Se não for no condicionamento físico que nós demos, tem que ir na garra, na determinação, com o empurrão de todos aqueles milhões de brasileiros que estão lá e estarão assistindo o jogo. Dentro do campo, antes da bola, tem paixão. Antes da voz do treinador, vem a do preparador físico. Ele abre o treino para o aquecimento, põe todo mundo na roda. É o xerife da malhação, não tem moleza para ninguém. É movimentação o tempo inteiro. Se nós estivermos jantando, ele vai pedir para nós dar uma alongadinha. Depois da corrida orientada pelo preparador Marcos Teixeira, Ronaldinho vai para o meio do campo. Ele e a bola. O craque chama Paulo Paixão. Diz onde dói e como dói. Paixão chama Zagallo. E é rápido no diagnóstico. Para não atrapalhar a recuperação do centroavante, não tem jeito. Treino sem bola. Mas no último dia de trabalho no estádio de Troaçapã, o sisudo Paulo Paixão é surpreendido por uma homenagem, que vem de longe, da terra de Lampião. Paulo Paixão está fazendo a seleção correr que nem o diabo corre da cruz. Ele é um danado. Paixão, 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 faz o Brasil correr para derrubar Napoleão. Paixão, paixão. Galvão Bueno também acompanhou o treino em Oswald-Ferrière e acha que a seleção está pronta para o desafio de domingo. Valeu a pena ver a seriedade com que a seleção realizou este penúltimo treino antes da grande final.
Mesmo com o Ronaldinho sendo poupado, e o importante é que ele esteja inteiro domingo para decidir, o ataque contra a defesa foi dos mais animados. Parecia até jogo, mas animador mesmo foi poder sentir depois do treino o espírito dos jogadores. Todos eles falam em respeito ao adversário, reconhecem a excelente campanha da França, que tomou apenas 2 gols em 6 jogos. Mas a palavra medo, essa, não existe no dicionário da seleção. Olha, Bonner, dá até para repetir. Sou mais Brasil. Somos todos. Veja a seguir. A FIFA escala o time dos melhores jogadores da Copa. A FIFA escala um time de 16 jogadores. São os melhores da Copa. Mas nessa lista, alguns craques aplaudidos na França acabaram barrados. Se na memória do torcedor foram marcantes os dribles do nigeriano Okocha, a habilidade do argentino Ortega e as arrancadas atrevidas do garoto inglês Owen, no entanto, eles não ficaram entre os 16 melhores do time da FIFA. Time que tinha um croata, o artilheiro Schuker, 2 dinamarqueses, os irmãos Michael e Brian Laudrup, 2 paraguaios para segurar a defesa, o goleiro Chilavert e o zagueiro Gamarra, 3 holandeses bem distribuídos, Frank de Boer na defesa, Davids no meio-campo e Bergkamp no ataque. E os 2 finalistas ficaram com 4 cada um. A França com o goleiro Barthez, o zagueiro Desailly, o lateral Thuram e o meio-campo Zidane. E os brasileiros entraram com Roberto Carlos, Dunga, Rivaldo e Ronaldinho. Um outro brasileiro esteve muito perto de fazer parte dessa seleção de 16, o lateral direito Cafu, mas ele foi ultrapassado na linha de chegada pelo francês Thuram, que fez 2 gols na semifinal. Como o Cafu não jogou contra a Holanda, aí, em vez de 5 brasileiros, foram apenas 4 nessa seleção. E são curiosas as imagens usadas para justificar os votos aos brasileiros. Ronaldinho e Rivaldo foram apresentados com gols, meio óbvio, mas Roberto Carlos apareceu 2 vezes, no voto para ele, com essa ousada matada no peito. E no de Brian Laudrup, quando a furada na bicicleta também ficou inesquecível. Mas a mais engraçada foi a escolha de Dunga. O que apareceu não foi o futebol dele, mas a bronca dada em Bebeto no jogo contra o Marrocos. Dunga, o único jogador a ser bi nessa seleção, ele também estava no time dos melhores de 94, ganhou o título de chefe e parece ter ganho seu lugar na bola e no grito. Arrancadas, cruzamentos, chutes a gol. É assim que Zagallo quer ver seus laterais jogando contra os franceses. Os 2 vivem sorrindo, adoram brincar com os outros jogadores. Também são parecidos quando o assunto é preparo físico. São 2 superatletas. Ninguém na seleção e poucos da Copa possuem mais resistência do que Cafu. Mas se ele apostar corrida com Roberto Carlos, perde na saída para o campeão da arrancada. Em 6 jogos nesta Copa, Roberto Carlos já chutou a gol 16 vezes. Acertou só 7. Na semifinal contra a Holanda, por mais de uma vez, o lateral teve a chance de decidir o jogo. Fracassou por não mostrar a potência que tanto se espera daquele pé esquerdo. Roberto Carlos alega cansaço. Por mais que você está bem na parte física ou com a cabeça, às vezes a perna não ajuda. Suspenso por ter recebido 2 cartões amarelos, Cafu não enfrentou a Holanda. Nos 5 jogos anteriores, acertou o gol 4 vezes nas 9 que tentou. Não marcou, mas foi fundamental na vitória contra a Escócia. Além disso, com técnica e raça, a todo momento dá provas de se orgulhar em vestir a camisa da seleção. Roberto Carlos foi escolhido para a seleção da Copa. Cafu ficou de fora, mas como mostrou um futebol que muitos acreditavam que já não possuía, Cafu está na seleção do torcedor. Eu acho que eu troco isso tudo por um título mundial, por ser pentacampeão do mundo. E para ser campeão, Cafu conta com a promessa do companheiro. Eu estou me preparando muito para esse jogo final, né? E acho que chegou o momento, eu estou muito próximo de arrebentar, junto com a minha seleção. O gramado da final entre Brasil e França vai ser vendido. Mas quanto os nossos torcedores pagariam por um pedaço do tapete verde do Stade de France? Maurício Cobrusli foi às ruas de Paris conferir. O gramado será dividido em pedaços bem pequenininhos, uma lembrança viva que continua crescendo. Vamos para a Torre Eiffel, para o Champs-Élysées, saber o que todo mundo acha desse souvenir. R$25. É pegar ou largar um pedacinho da grama. 5 depois que ganhar ou antes que ganhar? Não, mas já é garantido que ganha. Já é garantido? Já é garantido. Você tem dúvida?
Ah, não tenho dúvida nenhuma. Então olha aqui! Ah, muito caro, né? A grama do Penta! Ah, mas só uma grama. Fazer o que com a grama? Eu colocaria, sabe aonde? Lá no banheiro. No banheiro? No banheiro? Onde no banheiro? Assim, em cima da minha pia. Guarda-roupa bem escondidinho. O francês gosta da ideia. Os japoneses, alemães, italianos, húngaros, dinamarquês. O venezuelano já sabe até onde colocar. Em meu dormitório, Lobão. Quem que pisou aqui, você consegue me dizer? Presta atenção na grama. É óbvio, que é isso, pô? Não, é verdade. Presta atenção, quem pisou aqui? Foi o Zé Carlos essa, tá um baita buraco. Essa aí parece Essa com o Denilson. Por que é do Dunga mais amassado? O Dunga pisa mais forte, né? Ronaldinho, né? Ronaldinho. Tem que ter a chuteira do Ronaldinho, Copa. Pisada aqui, senão não vale. Lógico. E os brasileiros levam a brincadeira mais longe, fingindo até que já estão comprando. Eu quero a área inteira do Brasil. A área do Tafarel? Do Tafarel. Eu quero o pênalti até o gol. Você aceita cheque pré-datado? Quero o meio de campo. Eu quero um pedacinho do lado esquerdo, onde o Bebeto vai fazer o terceiro gol. Pedaço do lado esquerdo aqui. A grama de verdade começa a ser vendida na segunda-feira. Cada quadradinho de 5 centímetros vai custar o equivalente a R$ 25. Aí, o faturamento do Stade de France pode chegar a 90 milhões de reais. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Rede Globo, assista agora Torre de Babel. Classificação 12 anos.